Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais uma aula, último módulo da classe, tá? A matéria que está em voga é soteriologia, é a doutrina que trata acerca da salvação. É um assunto muito emblemático, porque uns falam de uma tese, outros falam de outra tese, porém, a gente vamos trazer luz ao seu conhecimento de acordo com o que a Bíblia diz, tá bom? Haja vista que a salvação, ela é um plano divino, tá? Não é mérito humanista, é plano divino que deu o seu Filho como resgate para que, através do seu Filho, nós fôssemos alcançados por Ele, tá bom? Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome porque o Senhor é Deus e acima de tudo e de todos está o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta aula, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder ouvir a tua voz, pelo privilégio de sentir a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Abre o campo do nosso entendimento, que a nossa mente venha estar cativa à tua voz e à tua palavra, que a nossa mente possa ser aberta ao entendimento da tua palavra. Fique conosco. Nos dê uma aula abençoada, nos revelando o teu Espírito por trás da letra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, capítulo 5, soteriologia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Introdução à doutrina da salvação. Definição. O fundamento da salvação está em Deus. De uma forma simples, podemos dizer que salvação é o fato do homem ser salvo do poder e dos efeitos do pecado. O vocábulo português se deriva do latim salvare, salvar, e de salus, que é de saúde, ajuda, e traduz o termo hebraico Yeshua, que significa largura, facilidade, segurança, e o vocábulo grego soteria, que significa cura, recuperação, redenção, remédio, salvação, bem-estar. As palavras hebraica e grega para a salvação dão ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. A palavra soteriologia é a junção de dois vocábulos gregos, soteria, que significa salvação, e logia, que significa estudo ou tratado. Portanto, soteriologia é o estudo da salvação do mundo, homem e universo. Este termo abrange muitos aspectos: a salvação no passado, no presente e em relação ao futuro, ou seja, salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. Porque você lembra o texto que diz lá em Romanos? Porque todos pecaram e destituídos foram. Outras traduções diz, porque todos pecaram e arrancados foram e tirados foram da glória de Deus. E através de Cristo, nós fomos reiterados novamente na glória de Deus. Porque o pecado afasta e Cristo traz. Tá? Por isso que Apocalipse 13, versículo 8 diz que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele sabia que Adão iria pecar. Ele sabia que Eva seria enganada. Não confunda isso. A Bíblia diz que Eva foi enganada e Adão pecou. E através dessa soberania dele, ele deu o seu filho como resgate. Tá? Ele deu o seu filho para nos trazer de volta para ele. Portanto, Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Cristo. Tá? Haja vista que existem inúmeras religiões no mundo, no planeta, porque a expressão religião vem do verbo religare, ou seja, religar o homem a Deus. Porque o pecado desligou o homem de Deus. Mas nenhum ser, nenhum homem
pode ligar o homem a Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo, ok? A salvação do espírito na regeneração da alma e na santificação e do corpo na glorificação. O verbo salvar e o substantivo salvação encontra-se mais de 150 vezes no Novo Testamento, correspondendo mais de 100 vezes ao verbo, ora no ativo, ora no passivo. Em suma, salvação é o Espírito de Deus convencendo o pecador a invocar o socorro de Jesus, abandonando sua incredulidade. Porque é necessário o estudo da soteriologia, por causa da existência do pecado, que em grego é amartia. Portanto, amartia é o oposto de soteriologia. Aliás, amartia é o oposto de soteria, tá? Pois o pecado nos separa de Deus. O pecado desarraiga-nos do meio em que devemos viver. O pecado converte luz em trevas, alegria em tristeza, o céu em inferno e vida em morte. O pecado é o maior e mais terrível inimigo da alma humana. Tá? Então você observa uma coisa aqui. Não é Deus que se afasta do homem. É o pecado que afasta o homem de Deus. Haja vista, quando a gente olha no livro do princípio, né, Gênesis, a gente vê que Adão peca. E a consequência do pecado de Adão fez com que Adão se afastasse de Deus. Porque no outro dia, na viração do dia, Deus estava no mesmo lugar e Adão não. Então não é Deus que se afasta, é o pecado que nos afasta de Deus. Tá? Ele destrói as promessas, mata as esperanças, dá-nos serpente em vez de peixe, pedra em lugar de pão, tormento em lugar de prazer. O pecado sempre destrói, ele nunca edifica, promete, mas nunca cumpre a promessa. É como nos afirma o apóstolo Paulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, o pecado segundo a Bíblia. Temos então que a causa para o estudo da soteriologia, a doutrina da salvação, é a existência do pecado. Se não existisse esse mal universal, não haveria necessidade de salvação. Para compreender em toda a sua plenitude a salvação provida por Deus, devemos entender o que é o princípio fundamental do pecado. Você observa que Deus não fez um homem para ser mortal. Tá? Deus fez um homem para ser eterno. Porque Deus disse, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. É de toda a árvore. Somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então você observa que de todas as árvores o homem poderia comer, menos essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? De todas as árvores... Vou espirrar, calma aí, gente. Desculpa, gente. Ai, espirrar de novo. Eita, Jesus. Ai, obrigado, gente. Desculpa aí. Obrigado pela saúde, vida. De todas as árvores do jardim, o homem poderia comer livremente. Tá? De toda. Inclusive a árvore da vida. Tá? Porque essa árvore da vida está apontada para Cristo. Tá? Porque esse é a árvore da vida. É Cristo. É Cristo da vida. Tá? Então o homem poderia comer de toda a árvore. Menos da conhecimento do bem e do mal. Então automaticamente Deus fez o homem para ser eterno. Porque Deus deu livre acesso ao homem de tocar na árvore. Para comer. Só que Eva é enganada e Adão peca. Tá? De onde veio o pecado? Como ele penetrou no universo? Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Foi o homem quem pecou, os anjos quem pecaram e nós, dois casos, o fizeram por escolha intencional e voluntária. Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter de Deus. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deuteronômio
32:4. O pecado não é uma calamidade que sobreveio de forma inesperada ao homem e de repente arruinou a felicidade, a sua vida. Também não é uma coisa passiva, como uma fraqueza, um defeito ou uma imperfeição, pela qual não podemos ser responsabilizados. O pecado é, portanto, uma ativa oposição a Deus e uma positiva transgressão da sua lei, constituindo culpa. W.T. Conner diz que o pecado é rebelião contra a vontade de Deus. Loisberg Fock define de maneira mais completa, dizendo que o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. O pecado é o resultado de uma escolha livre, porém má, do homem. Esse é o ensino claro da palavra de Deus. Nós vamos ler um texto aqui só, tá? Vamos ler Isaías 48:8, tá? Eu quero que você entenda uma coisa. O homem pecou porque se deixou levar pelo engano da serpente, tá? A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo ele é a antiga serpente, porque faz uma alusão à serpente do deserto, no Éden. Se você observar que o diabo ele é seletivo nas suas escolhas, porque olha que a Bíblia diz, a serpente era mais astuta de todos os animais. O diabo foi seletivo em escolher a serpente. Porque até para os planos de Satanás, ele é seletivo nas suas escolhas. E você observa que o homem pecou porque se deixou levar, porque foi enganado e automaticamente se deixou se levar. E você observa que até os anjos têm um livre-arbítrio, até os dias de hoje. A gente fala livre-arbítrio, né? Porque os anjos estão em harmonia com Deus. Se eles quiserem se rebelar agora, eles se rebelam, tá? Portanto, a gente só conhece uma rebelião, né? Portanto, teve 2 rebeliões bíblicas, tá? Mas vamos lá, Isaías 48:8. Nem tu a ouvistes, nem tu a conheceste, nem tampouco desde então foi aberto teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Vamos ler só um texto só, tá? A nossa compreensão a respeito da salvação deve começar pela compreensão de quem é que necessita da salvação e por que necessita dela. De acordo com as Escrituras, o homem é um ser totalmente depravado, alienado da glória de Deus e destinado ao castigo divino. Vamos ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 3. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Diz assim, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, tá? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Tá? Prossigamos aqui. Deste modo, por si só, o homem não pode se salvar. Romanos 7:18. Opa, Jesus. Tem que ficar gripado de novo, Senhor. Romanos 7:18.
Oh, misericórdia. Romano 7,18. Romano já já. Romano 7,18. Olha que passagem tremenda. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. E com efeito do querer está em mim, não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, Paulo dizendo, não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque o homem, todo dia, ele trava uma guerra, ele trava uma luta entre a carne e entre o espírito. Ontem eu estava fazendo um estudo, e nesse estudo eu estava falando, até comentei com a minha esposa, que Cristo é a natureza, aliás, Jesus é a natureza humana de Cristo. Eu não vou mais esse antialérgico não, tá? Vida trouxe remédio aqui pra mim, só que esse antialérgico dá sono. Daqui a pouco eu tomo ele. Mais tarde, né? Porque dá muito sono. Voltando aqui ao que eu estava falando. Estava fazendo um estudo ontem, mas ela estava falando com a minha esposa ainda. Que Jesus é a natureza humana de Cristo. Cristo é a natureza divina de Jesus. Portanto, a revelação do Apocalipse é que a revelação de Deus, de Jesus Cristo, ou seja, Jesus como homem e Cristo como Deus. Tá? E nesse estudo que eu estava falando com a minha esposa, a Bíblia diz em Hebreus 5, do versículo 7 ao versículo 9, diz que Cristo aprendeu a obedecer sofrendo. E pelo sofrimento ele aprendeu a obedecer. Depois você lê Hebreus 5, do versículo 7 ao 9. Então veja bem, o sofrimento fez com que Cristo esvaziasse a sua carne para se preencher do seu divino. Então todas as vezes que você deixa esvaziar a sua carne, esvair a sua carne, você se enche do seu espírito. Tá? Porque é uma luta constante, diária, entre a sua carne e o seu espírito. Portanto, Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Por quê? Porque o mal está em mim. Então é uma luta diária, é uma guerra travada. Tá? Já li Romanos 7,18? Já li. Sob a perspectiva divina, quando eu olhar para cá, gente, quando eu olhar para aqui, é porque Jéssica está aqui, tá? Sob a perspectiva divina, o homem é considerado espiritualmente paralítico, aguardando o estender do braço salvador do Senhor. O único capaz de levantar o pecador do seu estado de miséria espiritual. Conforme está lá em Isaías 59, 16. Isaías 59, 16. Isaías 59, 16. Que diz assim, ó. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. A raiz do problema espiritual do homem é inerente à sua própria natureza caída. Do nascimento à morte, o homem está em inimizade e conflito com Deus. Não há homem que consiga a salvação por seus próprios méritos, uma vez que todos são achados culpados diante de Deus. O apóstolo Paulo pontifica, não há justo nem sequer um. Romanos 3,10. Muitos se imaginam mais justos que os outros, e deste modo ficam satisfeitos com o conceito de justiça que fazem de si mesmos. Devemos compreender, porém, que Deus não estabelece a justiça comparando o homem com o homem, que busca comparação entre o nosso viver e a sua lei, e nos acha em falta. Neste particular, o veredito das Escrituras é que todas as nossas justiças são trapo de imundícia, Isaías 64, 6, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? A natureza da salvação
A Bíblia, em sua totalidade, enfatiza a redenção do homem consumada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nos ajudar a compreender isto, Deus nos dá o exemplo de um cordeiro substituto e expiador. Este cordeiro típico do Antigo Testamento apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De acordo com a Epístola aos Hebreus, Jesus Cristo satisfez plenamente essa existência de Deus. Quanto mais sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Diante disso, vejamos alguns itens que abordam a natureza da salvação. Procede de Deus. Então, isso aqui a gente precisa ter uma visão clara. Que a natureza procede de Deus. Tá? Não é da nossa alçava. Aliás, não é da nossa alçada dizer quem vai ser salvo e quem não é. Quem vai alcançar a salvação e quem não vai. Porque a salvação, ela procede de Deus. O Pai planejou, o Filho consumou e o Espírito Santo aplicou. Tá? Cabe ao homem aceitar esta dádiva, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Somente Jesus pode salvar um homem. Somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus Cristo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É obtida pela graça. Paulo diz que a salvação é unicamente pela graça divina. Tanto os gentios como os judeus estão perdidos. Tá? Em Romanos capítulo 2 e Romanos capítulo 3, que todos os dois estão perdidos, tanto o judeu como os gentios. São culpados e condenados diante de Deus, os quais devemos ser salvos pelo plano divino e não por mérito humano. Vamos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Ó, 8. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos lá aqui. Ó. Graça. Graça. O que é graça? Favor não merecido. Favor não merecido. Então graça é algo que eu não mereço. Certo, graça e Deus. Então graça é algo que eu não mereço. Então, aqui não é mérito. A salvação não é por mérito. Tá? É dom de Deus, né? O que é um dom? Presente. Então, a graça, que é a salvação, né? Que é a graça que está apontada para a salvação, né? A salvação, ela é pela graça. É algo que eu não mereço. Tá? Porque nenhum homem é salvo pelo seu mérito.
Porque nenhum homem é salvo por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele faça. Ele é salvo pela graça. Porque isso não veio dele. É dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Deus escolheu presentear com a salvação, que não é por mérito, é pela graça, tá? E que veio através de um presente, tá? Esse presente aqui é Cristo, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto, tá? Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se isso não vem de vós, está falando de quê? Da fé. Porque foi Deus que implantou a fé. Vou repetir isso aqui. Vou repetir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. O que não vem de vós? É a fé. Que não vem de vós. Foi Deus que implantou a fé aí. Porque tem gente que vai ouvir a Bíblia de capa a capa e não vai se converter. Porém, você ouviu e se converteu, porque você foi despertado para a salvação. Por meio da fé. Porque quando você fala para muitos aí acerca de Deus, eles vão dizer que é loucura. Oh, meu Cristo. Jesus, quer ficar gripado de novo, Senhor. Então, tem gente, quando você fala para algumas pessoas acerca de Cristo, algumas pessoas acham que é loucura. Por quê? Porque você sente aquilo que não vê. Adora aquilo que sente e não vê. Glorifica aquilo que adora, sente e não vê. Igual eu falo, ó, ele está aqui. Alguém pode ter começado a rir, né? Pode desdenhar, pode caçoar. Por quê? Porque não tem esse dispositivo que foi a fé, que foi um presente que Deus deu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Não vem de obras. Ou seja, a salvação, ela não é pelas obras. Aí vamos ver por que ela não é pelas obras. Vamos ver. Ela não é pelas obras. Para que ninguém se glorie. Tá? Então, a salvação ela é pela graça, não é por mérito, porque ela é pela fé, que é um dom de Deus, que é um presente de Deus, e ela não vem de obras. Ou seja, a salvação não é pelas obras. Para ninguém bater no peito e dizer assim, ó, eu vou ser salvo porque eu fiz por onde. Porque se você fizer por onde para ser salvo, você anula a graça. E ninguém consegue anular a graça. E a graça é Cristo. Porque através da graça vem a justificação, porque Abraão foi salvo e foi justificado pela fé. Tá? Então você não vai ser salvo porque você não usa bermuda. Você não vai ser salvo porque você não raspa suas pernas. Você não vai ser salvo porque você só usa camisa de manga comprida. Você não vai ser salvo, não é porque você ajuda os pobres, visita o necessitado, visita o órfão. Isso é um dever. Porque isso engloba reino, não salvação. Tá? Portanto, outro dia, né, a gente marca esse estudo, porque salvação é uma coisa
Porque salvação é uma coisa, reino é outra. Ah, então, salvação é uma coisa, reino é outra. Salvação pela graça. Reino, ações e obras. A Bíblia diz que, vou pegar aqui umas ações aqui. Está lá em Mateus, que homens se afastaram de ter contato com mulheres, de ter relações sexuais com mulheres, para alcançarem o reino dos céus. Muitos se fizeram de eunuco, se castraram para poder herdar o reino dos céus. Tá? Aí isso aqui engloba ações de se castrar, né? Ou de se abster de mulheres, ações, e fizeram obras, né? De não tocar em mulheres para herdar o reino dos céus. Tá? Então isso aqui é reino, isso aqui é salvação. Bem-aventurado quando te perseguirem, quando vos injuriarem, quando mentirem a vosso respeito, porque de vocês é o reino. O que é reino? É eu tomar um tapa na minha face e virar outra face. Ações, obra. O que é reino? Ajudar o pobre. O que é reino? Visitar a viúva nas suas necessidades. O que é reino? Visitar o preso. O que é reino? Visitar o doente. Isso é reino. Reino é obras. Salvação é pela graça. Tá? Portanto, o ladrão que estava na cruz, né, que a história paralela diz que é Dimas ou Demas em outras histórias paralelas, vai dizer assim, ó, Senhor, porque por 3 vezes ele ouviu dizer, se tu és o filho de Deus, desce da cruz, por 3 vezes. Ele não ouviu de qualquer pessoa, ouviu de príncipes. Quem era príncipe? Era a mesma categoria de Jairo, que era príncipe da sinagoga. Se tu és filho de Deus, desce daí. Aí a história paralela dá o nome de Dimas ou Demas e diz, rapaz, tu estando na mesma condenação do que ele, tu ainda não teme a Deus? Aí ele vai dizer assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Peraí, ele teve ações? Não. Fez obras? Não. Aí Jesus diz, ó, peraí, reino não posso dar não porque você não fez obras. Mas salvação sim, hoje mesmo. Você acha que não para isso? Tá? Então, portanto, a salvação é pela graça. O reino não. A Bíblia diz assim, ó, de João Batista até Jesus, né? Não sei, no Novo Testamento, para frente, vai direto, porque Jesus é eterno, o reino dos céus é tomado à força, ou conquistado à força, ou é tomado por violência, porque abrange ações e obras. Pegou? Vamos ler o 10 aqui para a gente botar a apostila. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí agora que entra o reino. Porque a partir do momento que você recebe a salvação pela graça, você começa a ser despertado para o reino. Pegou isso aqui? Pegou isso aqui? Outro dia, vocês marcando, tá? Você falou que a pastora quer, a gente marca para a gente poder estar aí dando uma aula acerca de salvação e acerca de reino. Com todos os capítulos, com todos os versículos para vocês, tá? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus sabia que iríamos se perder, sabia, deu seu Filho como resgate, para que a gente fosse salvo pela graça, não por mérito, né? Para que for despertar dentro de nós o dom de Deus,
para que a gente tivesse consciência na salvação, que ela não vem pelas nossas obras, para que através dessa salvação a gente pudesse despertar para o reino em ações e obras. Porque Deus quis que sempre andássemos aqui ó, em ações e obras. Ok? Prossigamos aqui, deixa eu tomar uma aguinha aqui e prossigamos. Tá, gente, isso aqui é muito abrangente. Tá? Deixa eu botar aqui na xícara. Isso aqui é muito abrangente, tá? Porque tem igreja que só fala sobre salvação. E não é errado. Mas não fala sobre o reino. Porque Deus quer que a gente anda, ali tá, andássemos, né? Ele quer que a gente ande em ações e obras, tá? Mas a igreja precisa saber o estudo de ser de salvação e acerca de reino, tá bom? Vamos seguir aqui. Abrange espírito, alma e corpo, porque a salvação ela tem que atingir esses 3 níveis: corpo, alma e espírito, tá? A salvação não se resume somente em perdão de pecados, mas é a santificação de todo o nosso ser. Salvação é a grande palavra inclusiva do Evangelho, reunindo em si todos os atos e processos redentivos, tais como justificação, redenção, a graça, a propiciação, a imputação, o perdão, a santificação e a glorificação. Tudo ardendo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, ruar, alma, psique, corpo, baçar, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Você vê que é espírito, aí vem o E. O E é um artigo que acrescenta espírito e alma e corpo, tá? É ruá, psique e baçar, tá? Espírito, alma e corpo. Provém da fé em Cristo. A fé requer o arrependimento seguido de obediência e confissão, resultando numa mudança de vida. Vamos ler. Eu vou nem pedir para vocês abrirem, não. Vou ler de cabeça. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A salvação é pela graça mediante a fé. É um dom gratuito e independente de obras. Tá? Vamos ler Romanos 3, 27 e 28. Romanos 3, versículo 27 e 28. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tá? A ordem divina é, primeiro, a salvação. Depois, as obras. Tá? Vamos ler Tito. Vamos ler Tito. Tito, capítulo 3. Do versículo 5 ao 8.
vamos ler do 4, ó. Tito 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras, tá, gente? Não foi primeiro aqui pelas obras, de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feito herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas para o homem, porque quando o homem é alcançado pelo dom, que é um presente de Deus, através da graça, que é Cristo, que é um favor que ele não merece, ele recebe a salvação e ele é despertado para o reino, para fazer ações de boas obras. Tá? Porque, olha, isso aqui eu preciso dizer, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Você nunca ouviu isso. Tem gente que vai ser salvo, mas não vai receber o reino. Porque ninguém pode receber o reino e deixar de ser salvo. Tá? Muitas pessoas vão ser salvos, mas não vão receber o reino. Mas é impossível receber o reino sem ser salvo. Tá? Senão a pessoa fala, não, mas eu não aceitei a Cristo. Aliás, aceitei não, né? Mas fala, aceitei, né? Eu não confessei a Cristo, mas eu tenho ações, eu tenho obras. Tá? Mas não tenho a salvação. Gente, me perdoa, só não posso tomar antialérgico, senão eu não consegui gravar aula pra vocês. Vamos prosseguir. Foi forte, não foi? Ó, o alcance da salvação. Com muita frequência, se ouve pergunta, por que Cristo morreu? Se alguém responde pelo mundo inteiro, alguma outra pessoa pode objetar. Então, por que nem todas as pessoas são salvas? Isso aqui, gente, agora a gente precisa de ter maturidade e muita diligência para poder entender isso aqui. Tá? Ó, vou repetir. O alcance da salvação. Com muita frequência, se ouve a pergunta, por que Cristo morreu? Eu quero que você entenda uma coisa aqui, só dar um adendo aqui. Tem gente que confunde João 3,16, dizendo que Deus ama o mundo, diz que a salvação é para o mundo todo. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Mas essa palavra mundo aí, tá? Mundo, ela não quer dizer que todos vão ser salvos. Tá? É a mesma coisa você ouvir que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da sentença e do juízo. Se você sair pela rua aí do seu bairro, você vai ver que nem todo mundo está convencido. Entendeu? Então, Isaías também diz, né, na voz profética, que toda a terra está cheia da sua glória. Como é que toda a terra está cheia da glória se nem todo mundo foi alcançado? Entendeu? Então, isso aqui você precisa ter maturidade para entender isso. Tá? Com muita frequência, se ouve a pergunta, por quem Cristo morreu? Se alguém responde pelo mundo inteiro, alguma outra pessoa pode objetar. Então, por que nem todas as pessoas são salvas? Agora, se alguém afirmar que Cristo morreu apenas pelos eleitos, facilmente outra pessoa considerará injusta a ação de Deus, visto que somente uns poucos escolhidos serão salvos. A Bíblia responde a esta questão dizendo que a salvação aqui botou aqui, ó, para o mundo inteiro. Através do sacrifício perfeito de Cristo, todos os habitantes da terra foram representados e os seus pecados foram potencialmente perdoados.
Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uma observação aqui. Esse mundo inteiro aqui não está falando que todas as pessoas foram perdoadas. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz que Cristo morreu por todas as nossas ofensas. Todas. Ainda nós vamos cometer ainda. Ele morreu. Então, se a gente levar ao pé da letra que Cristo morreu para o mundo todo vai ser salvo. E nem todo mundo vai ser salvo. E não há injustiça nenhuma em Deus, que nós lemos em Deuteronômio 32. Não há injustiça nele. Porque ele é soberano. A Bíblia diz em Apocalipse que ele conhece o número dos seus salvos. Então observe isso aqui. Na sua soberania, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Porque se eu disser assim, ó, Cristo veio e morreu para salvar o mundo inteiro, e nem todo mundo vai ser salvo, Cristo falhou. E Cristo falha. Em hipótese alguma. Então a gente precisa ter maturidade. Mas se ele vai salvar uns e não vai salvar outros, ele é injusto. A Bíblia diz em Isaías, quem é o caco de telha para questionar com o Criador? Por que me fez assim? Por que fazes assim? E por que ages assim? Então nós não podemos dizer que Deus é injusto, de hipótese alguma. Tá? Porque Deus é soberano. O presente, o passado e o futuro estão diante dele. Deus é um temporão. Tá? Outro ponto aqui. Para os que creem, apesar de Cristo haver morrido pelos pecados do mundo inteiro, há um sentido em que a expiação é uma provisão divina, feita especialmente por aqueles que creem, que recebem o dom da fé, que é o presente. Paulo apresenta Jesus Cristo como o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, tá? Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Deste modo, apesar de a salvação estar à disposição de toda a humanidade, isso aqui é um fato, ela está à disposição de toda a humanidade. Não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Quem dera que fosse, né? Mas nem todo mundo vai ser salvo. De forma experimental, ela se aplica exclusivamente àqueles que creem. A salvação foi preparada para todas as pessoas. O problema é que nem todas as pessoas estão preparadas para ser salvas. Tá? A salvação tem alcance eterno e é expressa em 3 termos. Passado, justificação. Na justificação, a salvação da condenação do pecado. Promove segurança, está lá em 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, se você pegar esse texto aqui, 2 Timóteo 1,9, você vai ver que antes dos séculos, antes dos tempos, está falando antes do mundo vir a existir, Deus já havia elaborado a sua salvação. E que Paulo, por exemplo, a Timóteo está incluído nela. Que ele está incluído nela. Porque a salvação não é procedimento humanista. Ela não procede do homem, ela procede exclusivamente de Deus. E o homem não pode questionar se é certo ou se é errado a maneira como Deus escolheu para salvar. Presente. Na santificação, santificação. Na santificação, somos salvos do poder do pecado. O cristão está sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. A gente continua no próximo vídeo.